Boa noite, vocês aí de casa estão escutando a gente? Tudo bem? Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí de casa, se cuidando. E a gente vai hoje tentar bater um papo aqui com vocês. Estou com Juliana Rabelo, arquiteta, designer, e Rafael Oliveira, aí do Coletivo 3D. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os desafios aí, né, de pessoal daqui de Olinda, em especial, da economia criativa, em tentar aí colaborar de alguma forma em enfrentar o Covid-19, né? O tema desse bate-papo da gente aqui é como é que a colaboração, o design e a tecnologia podem combater o Covid. Eu vou iniciar aí o bate-papo primeiro me apresentando, depois peço para que Rafael, em sequência, se apresente, e Juliana também, e depois a gente vai fazer uma espécie de bate-papo, algumas perguntas, para que a gente consiga fazer as reflexões e compartilhar com vocês aí essas questões. Peço também que vocês sigam comentando e fazendo perguntas aí para a gente poder ter um papo mais dinâmico, interessante. Beleza? É isso. Deixa eu pedir aqui para o pessoal colocar a apresentação da gente aqui no ar. Aqui. Eu não estou ouvindo, não. Fazer só pedir vocês um momentinho aqui para a gente tentar fazer essa... Eu pensei que era problema aqui. Não, é aqui. Tu tá me escutando bem, Rafa? Tu tá me escutando bem? Tô. Vocês estão ouvindo? Sim, tá legal o teu áudio. Pronto, então... mini spoiler aqui, deixa eu vir para cá. Então a gente vai falar para começar apresentando um pouquinho aí do meu trabalho. Me chamo Isaac Filho, eu sou arquiteto de formação, já venho trabalhando, tenho 10 anos de formado, e como eu disse aí no começo da transmissão da gente, a gente vai falar um pouco de como agentes da economia criativa de Olinda estão utilizando colaboração, design e tecnologia para ajudar a combater a pandemia do Covid. No início da minha carreira, os primeiros 5 anos da minha carreira foram dedicados a desenvolver projetos de arquitetura, em especial projetos de arquitetura de grande porte. E os últimos 5 anos, agora, né, mais recentemente, de 2015 para cá, comecei a experimentar mais a interface de arquitetura, fabricação digital, projetos efêmeros, conectando com o universo da moda também, e podendo entender um pouco mais como é que novas tecnologias, novas ferramentas poderiam auxiliar e potencializar o desenvolvimento da arquitetura, né? Então, nesse tempo, eu comecei a estudar um pouco mais fabricação digital, processos de manufatura avançada, e foi aí que eu comecei a me conectar com o universo de corte laser e impressão 3D, por exemplo. Aí são exemplos de processos, né, do desenvolvimento de design, de mobiliários. Isso é um banco todo feito em fabricação digital, em design paramétrico. Esse é um banco, hoje, ele está lá no César School, que é hoje uma referência, né, no curso de design aqui do estado de Pernambuco. E há 2 anos eu me mudei com Juliana aqui para o sítio histórico de Olinda, para a gente começar a trabalhar mais fortemente na questão da economia criativa, né? Então a gente criou o Criatura, que basicamente é um espaço para criação e inovação, com o objetivo de ocupar espaços ociosos no sítio histórico de Olinda e potencializar criadores e suas criaturas, né? Então foi assim que a gente encontrou a casa no sítio histórico de Olinda, e depois fez as devidas reformas, começou a fazer conexões
com artistas de modo geral, né? A gente entende que a economia criativa não é só a parte da arte, né? Tem arquitetos, designers, comunicadores, publicitários. Então a gente começou a fazer essas conexões, criar essas comunidades e começar a desenvolver trabalhos de modo geral aí na casa. Hoje é como a casa se encontra, né? E a gente vem desenvolvendo aí trabalhos em diversas áreas. Essa situação, para vocês entenderem como é que a gente está trabalhando e desenvolvendo projetos de design voltados para a saúde de modo geral. Então, essa é a minha apresentação prévia. Isso era o que a gente fazia até o momento da pandemia, né? Então, depois dessa apresentação, vou chamar Rafa aí para falar um pouquinho dele também e falar o que é que ele estava fazendo antes da pandemia e para depois a gente conseguir mostrar o que é que a gente está fazendo agora. Fala aí, Rafa. Boa tarde, boa noite, né? Sou Rafael Oliveira, como o Isaac falou anteriormente, e eu, como coletivo, eu comecei trabalhando com 3D, na verdade, há uns 5 anos e meio, aproximadamente, né? E a gente começou, eu digo a gente porque sempre tive a ideia do trabalho em paralelo, com parceiros, né? Eu comecei a desenvolver peças para artesanato, pecinhas de board game, chaveiros, mais lembrancinhas, né? Esse tipo de coisa, né? Então, teve um momento que eu percebi que estava muito em alta essa questão da impressora 3D, estava chegando, ainda era muito jovem, mas ia chegar uma onda, né? E eu comecei a desenvolver minhas próprias máquinas 3D, né? Várias pessoas começaram a perceber o potencial da impressão 3D, seja para auxiliar na elaboração de peças artesanais, peças técnicas como maquete, peças de diagrama, peças de drone. Então, todo esse tipo de trabalho, né, que a gente foi desenvolvendo evoluiu até chegar em peças médicas, peças de apoio a pessoas com deficiências, né, algumas limitações, ferramentas que minimizavam esse tipo de limitação física, né? Então, isso a gente foi crescendo, foi aparecendo em espaços como a FENAHAL, FENEARTE, fizemos parceria com o FabLab, né? A gente dá manutenção nas máquinas de impressora 3D do FabLab, daqui de Recife. Então, a gente sempre tem essa linha de parcerias, né? Até o presente momento, né? Aí foi quando veio essa onda de Covid, né? E a gente teve que estudar uma forma de agir, né? Aí veio os novos produtos, né? Digamos assim. Bom, é basicamente isso. Isaac? Oi, agora eu vou passar a palavra aí para Juliana, falar um pouquinho também do trabalho dela, antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Beleza. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Juliana Ravelo. Eu sou arquiteta de formação, mas venho experimentando aí, venho flertando com design aí há 2 anos, na verdade 3 anos, essa coisa da fabricação digital. Tive contato com o corte laser e me encantei e resolvi criar um negócio a partir disso, juntando toda a minha carga aí de arquitetura. Eu desenvolvi um projeto chamado Souvenir Digital, que ele cria peças de souvenir que são inspiradas no patrimônio histórico das cidades. E aí nossa primeira coleção foi inspirada na cidade de Olinda, e aí a gente faz referência a alguns patrimônios. E aí esses produtos eles vêm junto com o encarte, que conta um pouquinho da história do prédio. E aí uma forma também de tentar fazer com que as pessoas entendam a importância do patrimônio para as cidades e se apropriem mesmo dessa história, entendam que participam também disso. A partir disso, começaram a surgir aí essa coisa da parceria, né, já na colaboração. Eu fiz um collab com o Olinda Experience, que é um pessoal que faz uns tours pela cidade de Olinda para conhecer. E aí a gente fez um tour gamificado,
Foi bem interessante, o pessoal ficou bem engajado em encontrar os edifícios. Foi uma forma, assim, de fazer com que um passeio fosse um pouco mais que um passeio. E aí foi bem interessante, foi bem interessante, e a ideia é desenvolver novos jogos, assim, para engajar também esse pessoal mais jovem, que está sempre em busca de alguma novidade, né? E é isso, assim, o que eu tenho desenvolvido é design de produto. Então, com essa coisa do Covid, a gente aliou um pouco disso, dos meus conhecimentos, dos conhecimentos de Isaac, de Rafa e o coletivo 3D todo, para a gente desenvolver peças para ajudar nesse combate ao Covid, né? Foi o nosso foco, né? Mas, então, acho que agora a mesa devidamente apresentada, eu queria começar aí falando um pouquinho desse desafio, né, que a gente enfrentou, né? Então, como vocês viram, áreas diversas, né, arquiteto, designer, Rafa aí também com tecnologia, fabricação digital, e a gente percebeu, né, enquanto grupo, enquanto profissionais, que a indústria, de modo geral, não daria conta, nesse momento de emergência, de poder proteger as pessoas com velocidade que a gente precisava, enfim. E a gente viu experiências no mundo inteiro acontecendo, como foi no caso da Itália, que já foi o epicentro, né, da pandemia, laboratórios, estúdios, então muita gente criando artefatos aí para poder combater o Covid. E aí, então, diante disso, eu queria trazer Rafa aí para o papo, perguntar para ele em relação a esse primeiro tópico, vamos dizer assim, do nosso título, né, da palestra, que é o colaborar. A gente está falando aqui de colaboração, design e tecnologia. Como é que tu acha, Rafa, que essas experiências globais, né, esses estúdios e esses laboratórios que já estavam desenvolvendo aí design e compartilhando, como é que tu acha qual é a importância da colaboração nesses processos de criação e de atendimento e enfrentamento à pandemia? Então, Isaac, a gente, desde o princípio, né, a gente tinha começado a fazer os trabalhos de uma forma mais individual, né? Com o tempo, fomos percebendo que é importante para esse trabalho de fabricação digital, né, de arte digital, uma boa parte é colaborativa, né? Não adianta reinventar a roda, você pode dar uma identidade para um produto, né? Ser uma coisa mais exclusiva, mas há a possibilidade de desenvolver um trabalho colaborativo, né? De forma que seja para beneficiar todos, né? Então, esse tipo de projeto que a gente vem desenvolvendo, né, dos face shields, né, aqueles ajustadores de máscara também, são coisas que a gente sempre tem se preocupado, desde com a percepção estética, né, do produto, né, tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa vendável, tem que ser uma coisa apresentável, confortável, tem que se pensar na ergonomia, né, no ajuste à necessidade da pessoa que vai utilizar aquele objeto, né, aquele EPI, aquele artefato, né. Então, é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Desde que começou essa questão da epidemia, né, a pandemia, a gente tem tido essa preocupação de sempre estar ajustando. Tem um modelo, tem coisas que são bem específicas, né? Que, por exemplo, tem um modelo italiano que ele dá muito bem lá, mas a necessidade, a realidade do mercado aqui no Brasil de matéria-prima pode não ser exatamente a mesma oferta que existe lá. Então, o mesmo material na Itália, por exemplo, pode ser mais caro aqui, o que inviabiliza a confecção de alguns artefatos de proteção individual. Entendeu? Então, a gente tenta, né, sempre ajustar a realidade local a uma necessidade local, mesmo que seja a mesma necessidade do outro lado do mundo, mas, querendo ou não, a oferta é diferente. Não tem como negar isso. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que tentar se ajustar.
é a oferta e a procura. Perfeito, perfeito, Rafa. Antes de entrar aqui, né, e estar fazendo esse bate-papo com todo mundo, estava falando com Juliana sobre esse tema, né, colaboração, e ela trouxe uma abordagem que eu achei super interessante. Sim. Vou pedir para ela compartilhar um pouco também aqui. E quando a gente fala em colaborar, a gente pensa nisso, né, nessas equipes que já estavam à frente da gente, vamos dizer assim, em relação ao enfrentamento, e estavam lá compartilhando conhecimento e colaborando com os artefatos que já foram desenvolvidos, né? E aí, quando eu falei isso, dessa colaboração, Ju trouxe uma visão completamente diferente, falando de redes de apoio e tal, e eu queria que ela falasse um pouco disso também, enquanto mulher e maker, a importância dessa colaboração afetiva entre pessoas para que fosse possível o trabalho acontecer também. Quando a gente estava discutindo sobre o tema, eu coloquei que, assim, para mim foi bem complicado no início, assim, da paralisação, do isolamento, porque, para mim, como mãe, mulher, eu tive que ter algumas adaptações, assim, que foram um pouco mais delicadas, no sentido de filho pequeno em casa, e aí você tem uma dinâmica diferente, a criança quer sentar grudada, né? E aí a gente começou a tentar desenvolver essas redes. E aí já existiam redes que eram as avós e tias e pessoas próximas, mas com esse isolamento você tem aquela limitação, assim, de você não pode colocar a criança em contato com todo mundo também, né? E aí isso a gente foi tendo que crescer aos pouquinhos para desenvolver essa coisa da ajuda mesmo, assim, no final das contas. E acabamos desenvolvendo essas redes, de ter um amigo que mora perto e também tem um filho pequeno, e aí a gente criou pequenos grupos para poder dinamizar a vida dessa criança também, não ficar preso em casa. E para poder fazer com que eu também me liberasse para poder estar junto com o pessoal desenvolvendo os produtos. Eu acho que, assim, minha visão como mulher e mãe nesse sentido, assim, existem camadas mais delicadas nessa situação. E que a gente precisa também entender a importância dessa colaboração das mulheres nesses pontos, né? A gente falou da questão do conforto, os meninos já estavam ligados à questão do conforto, das peças e tal, e aí eu falei, e aí se você tiver com um batom, tiver com uma coisa, se ela for mais escura, coloquei alguns pontos que normalmente os meninos não estariam tão ligados, isso está fazendo com que a gente desenvolva até um pouco mais, depois desses meses já de uso, os feedbacks das pessoas que têm usado os protetores em especial, né? E eu acho que, assim, como mulher, minha colocação seria essa, assim, de colaboração em especial, assim, diferente. Então, já que tu puxou isso aí, eu vou seguir aí, tentar amarrar esse segundo momento aqui também, que é a questão do design, né? Que tu tá falando. Como é que tu acha que esse pensar do design, as pessoas falam tanto desse design thinking, dessa coisa de pensar aí como um designer, como é que tu acha que esses processos de pensamento de design, dessa escuta ativa, de estar entendendo o problema, de estar otimizando, sempre procurando otimização, melhoria, como é que tu acha que isso contribui para esse momento que a gente está vivendo agora também? E, obviamente, estendo isso a Rafa também. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu fiquei, a partir do momento que eu entrei no processo, eu entrei um pouco depois, os meninos já tinham desenvolvido algumas peças, e uma das coisas que eu fiquei um pouco mais atenta foi a questão do resíduo, da sobra, e a gente tem otimizado as peças para a gente ter menos sobra também, o que a gente vai fazer com esse material que sobra, como é que ele vai ser descartado, a gente vem estudando também essas possibilidades, como é que você vai descartar esse produto que você vai estar adquirindo. Então, minha contribuição no pensamento design também foi muito nesse sentido, assim, de pensar o ciclo como um todo, pensar né? um ciclo mais fechado, exatamente. Minha preocupação especial, assim, foi muito essa. E tu, Rafa, o que tu pensa nesse aspecto aí? Como é que essa visão do design, tu já até puxou um pouco na tua fala anterior, falando um pouco disso, né, da adaptação, né, aos processos, adaptação à materialidade, adaptação de modo geral, né? Como é que tu acha que essa visão de design tem colaborado para a gente de modo geral, em específico aqui, né, para a Olinda?
Certo. Então, quando eu vim para Olinda, uma coisa que eu achei curiosa, né, essa vivência da Olinda, porque exclusivamente no sítio histórico, uma valorização, um foco muito grande nessa questão do carnaval, que o carnaval é o coração de Olinda. Aí eu vim com a cabeça tipo, poxa, eu queria que Olinda fosse lembrada do resto do ano, sabe? Então, eu comecei a morar aqui no sítio histórico recentemente, menos de um ano, né? E eu fui observando as necessidades do ambiente, né, onde eu estava. Sempre que eu vou para um lugar, eu percebo as necessidades do ambiente e o que eu posso fazer por aqui, né? Então, percebi questão de comunidades mais carentes nas proximidades, tal. Então, você sempre repara isso. Além do... Aí, tá, onde é que isso entra no desenvolvimento do design? Né? Tá, vamos lá. Eu tento pensar em tudo como um conjunto, né? É um conjunto da obra. Então, o design em si, eu tenho pensado, né, junto com o pessoal do mundo todo, né? Temos sempre pensado nessa questão, né, de fazer da forma com menor custo, com menor consumo de matéria-prima, né? A gente sabe, obviamente, que depois isso vai virar lixo, né? Da forma mais fácil, né, de descartar lixo, né? Então, a gente sempre tem pensado na otimização do reaproveitamento, né, dos excessos de material, as sobras, né? E tanto minimizar essa quantidade de sobras, quanto reaproveitamento. E também, isso sem perder qualidade, né? Porque você tem que minimizar o desperdício, mas também tem que manter uma qualidade, um nível de qualidade no produto. Então, o design, eu acho que ele vai bem por essa linha, sabe? Tem que ser uma coisa nova, diferente, bonita, confortável, né? Mas que também tenda para esse lado verde, né? Essa questão do reaproveitamento do ecológico. Massa. Acho que para a gente fechar, vamos dizer, esse ciclo, está faltando a gente falar um pouquinho de tecnologia. Na fala de Rafa, ele colocou aí como a tecnologia que a gente tem, né, acesso, como é que a gente ia pegar essas referências, né, no momento de colaboração, adaptar para as necessidades da gente, mas também adaptar às tecnologias que a gente tem acesso, né? O pessoal aí do Coletivo 3D, primeiro laboratório de fabricação digital aqui do sítio histórico de Olinda, e aí tem um maquinário lá, impressoras 3D, cortadora laser, e obviamente isso fez com que alguns dos projetos conseguissem ser desenvolvidos. A gente sabe que na emergência, existe a coisa que a gente chama do design de emergência também, né? Na emergência, as pessoas criam da forma com que dá. A gente viu aí Face Shield, que é esse escudo feito de diadema, feito com o suporte do óculos, feito de diversas formas, né? Então, queria saber também disso, Rafa, assim, como é que é essa questão da tecnologia para vocês, né? O maquinário que vocês dispõem, o que é que ajudou nesse desenvolvimento aí, né? O poder criar os protetores e criar os produtos que vocês já fizeram, que eu acho que está próximo de chegar aí, de repente, 5.000 face shields, né? Isso. Então, o maquinário que a gente tem atualmente, a gente tem mais ou menos umas 20 máquinas de impressão 3D no espaço, certo? Pelas minhas contas, até hoje eu montei 88 máquinas, né? Só que vai para laboratórios, então, assim, tem uma rede, né? No final das contas, é uma rede de máquinas. Comigo eu tenho 20 mais ou menos. A gente já fez mais ou menos 60.000 horas de impressão nesses últimos 5 anos e meio, né? Foi um cálculo estimado, né? Eu não tenho a exatidão disso. E toda essa produção, toda essa capacidade produtiva, né, de você produzir protótipos, né, de desenvolver peças, de fazer aquele teste, né, de otimizar, personalizar a peça, tal. Isso é importante, isso é muito massa, mas eu sempre pensando nisso, tipo, eu posso ter uma máquina só, eu posso ter 10 máquinas, mas é aquela coisa, tecnologia em prol das pessoas, né?
essa questão que a Ju colocou de a rede de pessoas em prol das pessoas é bem interessante, né? As mulheres em prol das mulheres. Então, assim, no final das contas, são as pessoas, né? A gente tem esse maquinário, que é uma ferramenta de apoio muito importante, não só para você desenvolver, otimizar o seu processo artístico, né? O seu processo de desenvolvimento de um protótipo, né? Na área de medicina, já fiz alguns projetos, na área de saúde, já fiz alguns projetos. É interessante, é legal, mas a gente tem que saber sempre ao seguinte: as máquinas, elas estão ajudando a gente muito, né? A gente tem um maquinário muito bom para atender a uma demanda grande, mas a gente sabe ainda que tem um público que a gente não consegue atingir. É um público mais específico, né? Um público que é mais carente, né? E esse povo, eles têm os seus recursos, né? Eu achei engraçado até uma pessoa que fez um face shield com a garrafa PET cortada, sabe? Eu achei bem interessante, mas ela estava ao alcance dela. Tipo, o maquinário que ela tinha era um estilete e uma garrafa PET. Então, ainda assim, ela fez. Não ficou uma coisa ergonomicamente perfeita, não ficou uma coisa com acabamento 100%, ficou aquela coisa bem... na guerra vale tudo, sabe? Uhum. Aí, assim, o maquinário, ele é importante, ele é massa, ele ajuda, né? A gente tenta fazer da melhor forma para ser acessível para a pessoa e desenvolver seu protótipo, né? Seja artesanato, seja para arte, seja para alimento, a gente sempre vê a viabilidade, né? Mas a gente sempre tem que lembrar desse fator, a pessoa, a criatividade, né? A necessidade, né? Esse é um fator que é indispensável para qualquer processo criativo, para qualquer laboratório, para qualquer situação, né, que venha a se desenvolver. Massa, massa, Rafa. A gente falando de tecnologia aí, que fecha essa tríade aí desse papo que a gente está desenvolvendo. Uma coisa que eu vi aí que acabou de entrar na sala, Gegel Miranda, que está fazendo comunicação aí da gente. Uma coisa que a gente tem entendido e visto, né, no mundo todo, é a importância da gente ter hoje da tecnologia aberta, né, de ter processos abertos, processos mais compartilhados, né. Então, hoje a gente tem um apoio do Mozilla, né, Mozilla Foundation, que é uma empresa que defende isso, né, defende o compartilhamento, né, do conhecimento, né, e devido a esse apoio a gente conseguiu ter mais acesso aí a maquinário, mais acesso a material e mais acesso à própria inteligência, né, da metodologia, da forma de trabalhar da Mozilla. Então, dentro disso, queria também agora colocar a Juliana aí nesse processo para perguntar como é que tu acha dessa questão, né, da tecnologia aberta, como é que isso pode levar a gente além? Como um pessoal daqui de Olinda, que se inspira num pessoal lá do Sudão do Sul, pode ajudar uma galera que está na Alemanha com o mesmo problema e como, por exemplo, nesse caso aí, a Mozilla apoiar iniciativas como essa da que a gente está fazendo, a importância que você acredita que isso tem, assim. Eu acho que existe uma importância do compartilhamento, que cada um tem sua carga, né? E, assim, carga de referências, e aí cada um vai acrescentando mais ao projeto. Essa coisa dele ser open source é super interessante, porque você vai moldando o que você precisa, mas ao mesmo tempo você vai inserindo novas coisas que outras pessoas nem sabiam que precisavam. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do compartilhamento, de modo geral, assim, do design, né? Que é você poder customizar ele e, ao mesmo tempo, você vai dando sua carga de conhecimento, né? Como se você contribuísse e a peça está sempre em evolução. E ela pode funcionar muito bem aqui, ela pode funcionar, como o Rafa falou, de repente você não tem tais materiais num lugar e a pessoa vai adaptar. Ela viu que no Brasil adaptou com tal coisa, então ali na cidade dela também vai ter aquele outro material que ela também pode usar. Então, acho que essa coisa do compartilhamento, o que mais acrescenta é você acrescentar mais conhecimento naquele design. De fato, você, como Rafa colocou aí,
você sempre colocar mais um ponto, né, uma especificidade ou algo do tipo. Agora, para contribuir com a fala de Juliana, a gente está numa busca, num desafio de desenvolver o Aerosol Box, né, que é um artefato, basicamente, que ele serve para fazer a intubação e extubação dos pacientes que estão em UTI, né, devido à questão do corona. Esse projeto já foi desenvolvido na Coreia, já tem iniciativas, eu acho que no Brasil também tem algumas iniciativas, só que cada pessoa, cada design, cada estúdio, ele vai desenvolver, obviamente, com a tecnologia que ele tem e com o processo de escuta que ele fez, né? No caso da gente, a gente fez uma reunião aqui com o pessoal do Hospital das Clínicas, o doutor Ubiracê, não sei se ele está aí na live com a gente, mas se tiver, abraço do doutor, e escutando e entendendo essas vivências e as necessidades locais, né? Então a gente não sabe quem está desenvolvendo em cada local, com que background, com que nível de escuta foi desenvolvido, adaptado, enfim, e fabricado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente emprega esse trabalho, né, a gente faz isso e joga isso para a plataforma, joga isso para o planeta, é uma forma da gente também, como assim, em entrevista com o Dr. Biracê, ele falou, é uma forma da gente se sentir mais humano, né? Da gente fazer a nossa colaboração e jogar assim para dizer, ó, sei que talvez a gente não enxergue quando a gente está fazendo uma máscara, que a gente está salvando, podendo salvar uma pessoa ali no processo, mas a gente pulveriza isso pro planeta também, né? Então, queria também puxar a Rafa para essa conversa, para falar desse sentimento, né? Assim, como eu acabei de falar, não sei se a gente tem esse entendimento quando a gente está fazendo, até pelo momento de confinamento, né? De correria e contato, o contato reduzido, a gente não tem essa visão tão clara quando a gente está fazendo, né? Que a gente está de fato colaborando com uma coisa muito maior. Queria que tu falasse um pouco também desse sentimento, Rafa, enquanto profissional mesmo, tá podendo contribuir para uma causa tão bonita, né? Que a gente só consegue entender quando a gente vê ela chegando lá no profissional, na ponta, e os feedbacks e os elogios que a gente acaba recebendo nessa estrada aí. Sim. Então, a minha, só para fazer um parêntese, antes, né, dessa colocação, a minha impressora que eu desenvolvo, né, as impressoras, como eu disse, tem 88 máquinas que eu já montei, ela é open hardware e open software. Então, assim, esse tipo de projeto já é totalmente alinhado com a filosofia que eu tenho, né? Que era a ideia de ter um projeto aberto, de ter um projeto compartilhado, que a pessoa pudesse montar a própria impressora em casa, né? Então, eu já peguei um projeto aberto e eu fiz dezenas de melhorias no projeto para poder montar minhas máquinas de impressão 3D, né? Aí, esse tipo de projeto de design, de produto, é totalmente alinhado com a minha filosofia. Atualmente, eu estou participando de um grupo, né, de doadores anônimos, né? Digamos assim, doadores anônimos, né? Que a ideia atual é o seguinte, é o desenvolvimento de termômetros sem contato, termômetro infravermelho, para fazer a leitura de temperatura corporal em comunidades, né, onde a gente vai deixar os termômetros nas unidades de saúde da família, né? São comunidades, aqui Olinda de Peixinhos, comunidades menores, né, que demandam muito dessa atenção e não tem muito recurso. Então, surgiu essa proposta, a gente abraçou a proposta de desenvolver esse termômetro, e assim, ao concluir o projeto, ele vai ser aberto, né? Eu fiz várias alterações, tem vários projetos já prontos na internet, mas o display é diferente, não é fácil de encontrar aqui no Brasil, né? Ele demanda alguma coisa muito específica. Então, assim, é um projeto aberto, né? Mas eu estou fazendo adequado à realidade daqui. Mas, da mesma forma, eu vou disponibilizar ele para ser usado, né? Até porque eu já peguei um projeto aberto, eu fiz uma alteração
eu projetei o design da pistola que eu não encontrei, né, adequado para essa realidade daqui, e tudo isso vai ser compartilhado. Então, é um projeto que a gente tem um alinhamento, né? Eu sou até suspeito para falar alguma coisa assim. Que massa, que massa. Gabriela Marques, que está aí acompanhando a gente, acabou de fazer uma pergunta que eu vou querer responder também, mas vou passar a primeira bola para a Ju aqui. Ela perguntou o que vocês acham que foi fundamental para conseguir desenvolver esses projetos na cidade de Olinda. O que tu acha que foi fundamental para que isso acontecesse? Eu acho que assim, primeiro, Olinda está cada vez mais na efervescência. Olinda sempre foi um lugar onde um ponto de encontro de artistas e pessoas assim com conhecimentos a serem compartilhados, mas eu acho que Olinda vem acontecendo um movimento assim de pessoas que têm interesse também em fabricação digital, e uma série de outras coisas, e esses encontros vêm acontecendo em Olinda, por Olinda ser uma cidade pequena, e as pessoas estão mais próximas ainda, e a gente vem sentindo isso acontecer há 1 ano, 2 anos atrás. Isaac, acho que é um pivô principal aí nesse toda essa narrativa. Eu vou fazer questão de responder essa pergunta também, e gostaria que Rafa também respondesse. Eu acho que a Olinda está vivendo um momento único, assim, nesse sentido, porque sempre foi uma cidade para frente, né? Sempre reuniu artistas, pensadores, criadores, de modo geral, mas de uns tempos para cá, ela começa a se complementar em relação à questão da economia criativa, né? Porque a economia criativa tem a questão, esses 4 pilares, vamos dizer assim, né? Publicitários, arquitetos, essa questão mais do planejamento do serviço, os artistas, de modo geral, o pessoal de tecnologia e a galera do audiovisual ali, da fotografia, né? Tal. Então, Olinda hoje ela está reunindo tudo. Talvez a gente não tivesse tanto essa questão da tecnologia, ela está sendo mais diversa do que ela já é, né? Você vê o Porto Digital aqui do lado, mas a gente agora, aqui no sítio histórico de Olinda, como o Rafa disse aí, né, o Coletivo 3D, com essa pegada toda de tecnologia, a gente da Casa Criatura também, com design, com processos de elaboração de projetos, com essa conexão global que a gente está fazendo aí também com o pessoal do GIG, projeto como Queriebos e agora a Mozilla chegando para dar suporte, e outras iniciativas que estão acontecendo na cidade. Então, não se assustem se daqui a 1 ano ou 2 a gente vê uma Olinda como o epicentro, vamos dizer assim, de uma cidade criativa, né? De uma cidade de economia criativa, porque ela está se desenhando para isso, está se movimentando já há alguns anos para isso. Eu acho que a própria pandemia deu uma acelerada nisso, né? De certa forma. Eu queria passar para a Rafa também responder aí essa pergunta. O que tu acha fundamental nesse processo, Rafa? Então, essa questão de ser interdisciplinar, né? De se conectarem, das pessoas se conectarem, é uma coisa que eu percebi que está sendo bem fluida e natural aqui. Né? Acaba que esse trecho de Olinda, ele é geograficamente não tão extenso, né? Geograficamente pequeno, e eu não sei se eu estou no lugar certo, enfim, mas acontece que a gente acaba aqui se alinha, assim, que a gente está ouvindo? Tô sim, deu uma travadinha. Foi bem no serviço, tá legal. Então, eu não sei se eu tô no lugar certo, né? Ou se Olinda é geograficamente pequeno, ou encontrei as pessoas certas por isso ou por sorte, não sei. Mas acaba que a gente, querendo ou não, com essas conversas, com essa troca de ideias, com os projetos em andamento, a gente encontra uma galera que é multidisciplinar, que é um público bem misto de várias idades, de várias ideias, que convergem para esse avanço de Olinda, né? E a gente sempre está procurando uma forma de se alinhar a isso, né? E eu percebi que as pessoas aqui, pelo menos as pessoas que eu tenho encontrado,
tem convergindo, mesmo que haja divergência de ideia, divergência de posição e tal, mas o rumo é sempre o mesmo, sabe? É de jogar o Linda para frente, é de fazer algo por aqui e não só por aqui, sabe? Então, é uma coisa que eu percebi e que acabou que a gente meio que se alinha, né? Essa galera que é multidisciplinar, né? A gente está bem, apesar das diferenças, estamos bem alinhados, né? Então, é um negócio que eu acho interessante, é uma coisa que é boa, né? Que haja discussão, né? De uma forma saudável e a gente avance com isso, sabe? É uma colocação minha, assim, eu vejo dessa forma, pelo menos, que a gente tem um objetivo em comum, afinal. Massa, massa. Então, de certa forma, mentes diversas, mas com objetivos similares, fazem com que o barco acabe, pelo menos as remadas sejam no mesmo sentido, né? Pode haver escapar uma remada na cabeça de alguém, mas tá todo mundo mas como é a correnteza vai para o mesmo lado, né? Marina, que também eu acho que está remando no barco com a gente aí. Marina, para quem não sabe, ela é Marina Vajal, empreendedora, criadora do All in the Experience. Então, está criando uma série de experiências inovadoras aí para o Sítio Histórico de Olinda, né, para que as pessoas tenham um contato único com a cidade, roteirizado de uma forma super especial. Ela está perguntando aí, pergunta super legal, quais são os planos futuros, né, para os próximos meses aí da Casa Criatura, Souvenir e Coletivo 3D. Quem quiser começar. Você está narrando, agora você começa. Vou falar da Casa Criatura os próximos meses. A gente está num momento de pandemia, isso deixa tudo muito estremecido, mas também é uma oportunidade de se revisitar, né, de se analisar e se observar. Casa Criatura sempre foi um espaço aberto para criadores e criaturas, potencializar a economia criativa de modo geral, mas a gente está querendo se afirmar cada vez mais como um laboratório, um espaço de criação, né? Desenvolvendo projetos, pesquisas e estudos em diversas áreas, mais especificamente na área de tecnologia de saúde, na área de educação também, criação de games e de jogos, olhar um pouco mais para a cidade também. Então, à medida com que a gente vai se organizando e para poder receber mais pessoas e potencializar, né, mais criadores, potencializar esse trabalho, a gente também quer se afirmar como um estúdio, um espaço de criação para que a gente também mostre para a sociedade, contribua da forma com que a gente consegue fazer melhor, que é de fato criando e inovando. E até atrair outras pessoas da área de criação também para experimentar uma série de ferramentas que a gente vem experimentando, né? Isso tem sido assim, bem enriquecedor, trazer pessoas da área de criação para ter contato com a coisa da fabricação digital, porque essas pessoas, de modo geral, já têm alguma aproximação com modelagem, alguma aproximação com vetorização, desenho. E isso dá vários passos à frente para desenvolver e executar de forma livre, assim, né? Nossa. E aí a ideia é muito essa, assim, minha contribuição como Souvenir Digital em relação à Casa Criatura é essa coisa do desenvolver produtos ainda que tenham a ver com essa coisa da experiência. Marina, estamos aí, pode contar comigo. E para mim foi muito interessante, assim, ver que um produto não precisa ser só um produto que está ali na sua prateleira que vai lhe lembrar alguma coisa, ele pode fazer com que você sinta uma experiência, que foi super interessante para mim. E eu gostaria de desenvolver mais coisas nesse sentido, assim. Acho que... linkar a experiência, isso. O artefato, o digital e o presencial. O artefato, ele também está numa versão digital. Acho Perfeito. Que isso. Rafa, quais os planos aí do coletivo nos próximos meses? Então, o que eu vejo é o seguinte, continuar com essa visão, né, de ajudar quem já tem um processo, né, de produção, seja artista, seja independente da área, né, quero ajudar quem já tem um processo de otimizar, melhorar o processo de produção, que às vezes é meio penoso, né, introduzir novas pessoas também, que é importante a gente abrir espaço para o novo, né? Tem gente que tem vontade, tem capacidade, mas não tem acesso, né? Então eu acho que o acesso vai ser a chave
para a gente quebrar essa crise que está vindo. Está vindo uma crise e a gente não tem ideia do tamanho disso. A palavra vai ser essa, tecnologia e inclusão. A gente sempre é bem acessível, né, em relação a esse desenvolvimento de projetos, né, seja uma coisa exclusiva ou não, a gente sempre é bem acessível. Né, quem quiser conhecer depois é só entrar no Coletivo 3D, né, a gente tem site, tem Instagram. Então, só procurar a gente que acha. Massa, a gente já está levando aí os nossos avisos para a gente ir se despedindo. Rafa, valeu, obrigado aí para a gente bater esse papo com todo mundo. Juliana também, massa. Valeu, foi massa. Também peço que sigam aí a gente na rede social, tem @Casa Criatura e o www.casacriatura.com. Lá vocês conseguem achar a gente. O Veni também tá lá, estamos ligados. E é isso. Obrigadão. Valeu. 3D.com.br. Valeu, tchau, tchau. Tchau.